A gente percebe mesmo sem ninguém falar que com o tempo a gente vai ganhando peso, parece que a imunidade dá uma caída. Isso tudo melhora com a alimentação. Realmente, depois dos 40, é uma fase que a gente precisa de mais atenção. Eu gostaria de começar falando sobre as proteínas. O que eu sempre recomendo, que é uma dica bem legal, é de fracionar as proteínas ao longo do dia, não só de manter as proteínas em almoço e jantar. Existem as proteínas de origem vegetal, a gente fala de grãos, as leguminosas, cereais, mas realmente a densidade nutricional vem das proteínas de origem animal. A gente pode ter uma alimentação equilibrada, numa alimentação à base de plantas, uma alimentação vegetariana, sem dúvida. Precisa de um acompanhamento um pouco melhor, mas uma alimentação onívora, a gente realmente consegue um equilíbrio melhor. Pensando então em fracionamento de proteínas, o café da manhã é um momento muito importante que o corpo precisa de proteínas para questão de saúde mental, cognição, massa óssea. Então é legal colocar ovos, queijos, até um sanduichinho de um franguinho que sobrou ontem. Isso é mais difícil, né? Mais para quem treina. Mas assim, o normal, a gente pode pensar na proteína. A proteína também atua nessa parte cognitiva? Sem dúvida. O nosso cérebro é basicamente água e gordura. Temos 7% de proteína no cérebro também. As proteínas, você imagina que elas são enzimas, neurotransmissores, receptores e transportadores. Tudo que a gente precisa para o nosso organismo funcionar são proteínas. E realmente a gente precisa de um consumo adequado ao longo do dia. Então deveria ser inegociável um ovo de manhã, né? Inegociável. Bom, o ovo tem proteína, tem as gorduras boas, tem colina, que é excelente para cognição, realmente para saúde mental. Então, ovo é um excelente alimento. Um ovo tem 6 gramas de proteína, então 2 vão ser 12, mais o queijo, aí você tem um pouquinho de proteína legal para o seu café da manhã. Perfeito. Pronto, já tem uma receita. E o que eu sempre falo é que a alimentação precisa ser variada. Não é interessante comer todos os dias a mesma coisa, porque fatalmente o seu organismo vai ter alguma deficiência, alguma carência nutricional. Bom, vamos lá. A gente tem aqui alguns alimentos que, pelo que eu estou entendendo, são necessários. São interessantes. Por qual você quer começar, Cláudia? Eu quero começar na linhaça, porque você falou da linhaça, que é uma oleaginosa, uma gordura boa, mas eu já ouvi falar muito que a gente não deve comer a linhaça em grão inteiro, porque o corpo não absorve. Isso é mito ou é verdade? É verdade, absorve um pouco menos, depende, uma coisa bem importante é falar da mastigação. Então, se você mastigar bem junto com a fruta, a linhaça, ela vai ser triturada na boca inicialmente, né? Como a gente fala, estômago não tem dente. Agora, para uma absorção melhor, é interessante bater a linhaça. Faz a farinha da linhaça. Tá. Faz a farinha da linhaça. Eu conheço umas pessoas, eu nunca fiz, mas eu já vi amigas, quando chego lá no café da manhã, elas tomando uma gosma de linhaça, que põe a linhaça na água de noite e toma no dia seguinte. O que é isso? Ela faz uma mucilagem. Ela é muito interessante para ativar nossos movimentos peristálticos, melhorar a sua digestibilidade. Na água, você já puxa todos os nutrientes do alimento. E aí eu não preciso comer a sementinha. Não, não precisa. Mas ela vai ficar molinha e aí você vai acabar comendo junto. Ela vai ficar mais amolecida. Eu coloco a linhaça e... A chia também faz isso, E aí coloca um pouco de água. Isso. E aí no dia seguinte eu tomo isso. Coloca na fruta, coloca no suco. Porque a linhaça é a fonte do ômega 3 vegetal. Aqui a gente tem a castanha, essa castanha do Pará, castanha do Brasil, da Índia. Mas a gente fala de uma A3, que realmente ela não pode ser gerida em excesso, porque ela tem muito selênio. E o selênio é um dos minerais que pode ser tóxico se suplementado ou ingerido em excesso. E o que é isso aqui? Esse é o nibs de cacau. Ele também dá uma crocância, pode ser colocado em fruta, assim como a gente falou da linhaça,
passa na fruta da manhã, o cacau, ele é fonte de gordura, ele tem polifenóis. Os polifenóis são agentes poderosíssimos para o nosso organismo, capaz de mudar nossa expressão gênica. Então o cacau é um deles, o chá verde, o chá preto. Iogurte. O iogurte natural, né? Iogurte, sem adição de açúcar. Então ele vai ser uma fonte de prebióticos, né? O alimento para suas bactérias do trato digestivo. E ele tem cálcio, tem um pouco de gordura. O iogurte realmente, junto, ele é um fermentado. E eu queria falar dos fermentados, que é uma excelente opção para a gente incluir depois dos 40, porque ativa o sistema imunológico, ele é alimento para as boas bactérias, como a gente falou. Realmente os fermentados, os picles, o vinagre, o iogurte, todos os vegetais fermentados são, assim, para saúde mental, Cláudia. Vegetais fermentados, fiquei com dúvida. O que, por exemplo? Repolho, selga, fazer sabe? aquele... O quinche, aquele quinche. A preparação alemã de repolho. Isso, exatamente. Porque assim, é o seu probiótico. Então, em vez de suplementar probiótico, você tem o seu probiótico natural fazendo fermentados. E aí, pra terminar, o que a gente tem? A gente tem folhosos verdes escuros. Tem ferro, tem cálcio, tem a vitamina B9. Vegetais verdes escuros são importantíssimos, tanto para a questão de fibras, para o cálcio, para o ácido fólico. Mesmo que a gente use como tempero. Os temperos são excelentes, mas para você ter realmente que você precisa do ácido fólico, precisa comer um bowl bem cheinho de folhosos verdes escuros. Vale bater no suco verde? Vale bater no suco verde, sem dúvida. Doutora Valéria Bartoli com TH. Ela tá no Nutri Valéria Bartoli, tudo juntinho lá no Instagram, e ela fala especificamente dessa alimentação 40+. É para você colocar em prática, espero que você coloque em prática a partir de já uma alimentação mais saudável. Eu adorei. E até a próxima, tá bom?